Camila, está começando, pode começar. Beleza. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso webinar. Hoje nós vamos falar sobre performance. Assim que vocês forem acessando aqui o webinar, eu vou pedir por gentileza para vocês identificarem aqui no nosso chat, mandem, né, o nome de vocês, a empresa, em qual cidade que vocês estão, para a gente já saber quem está aí acompanhando nós. As pessoas já estão mandando aqui no chat. Alguns recadinhos importantes, né? Hoje a gente não tem um tempo específico para fazer perguntas, né? Então, durante a apresentação do Rafa, vocês podem enviar as dúvidas ali no chat e durante a nossa conversa aqui a gente já vai estar acompanhando aqui e trazendo essas dúvidas para o Rafa responder, beleza? Hoje a gente vai contar então aí com a expertise do Rafael, que é o nosso gestor de tráfego aqui na Fluxo. Além disso, ele também é sócio-diretor da agência. E o Rafa é o cara que sempre compartilha muito conteúdo aqui com a gente dentro da agência e ele tem muita expertise com a parte de tráfego, performance, e é isso que ele vai trazer aqui hoje para nós. Vou passar a palavra para ele, mas vou ficar aqui também caso você precise de ajuda, ou também te trazer algumas perguntas, ou te fazer alguns questionamentos também, Rafa, para a gente fazer desse webinar um conteúdo bem produtivo e que todo mundo entenda aí tudo que você vai estar passando para nós, beleza? Fica à vontade para se apresentar e bora começar esse conteúdo super bacana. Bom dia, né, a todos, bem-vindos e espero, né, tá à altura aí de tudo que a Camila falou, né. Eu sempre tento, sou realmente uma pessoa que sempre tenta compartilhar o máximo, mas também tenta absorver o máximo, né. Então, existe essa troca e inclusive nesse web, né, o que vocês tiverem de perguntas, façam como a Camila falou, eu já deixei bem aberto, né, antes, na nossa conversa pré-evento, eu já conversei com a Camila para que, se ela tiver alguma dúvida ou questionamento durante o evento, que faça, porque só vai engrandecer, né, o que a gente tem para passar. E vamos lá, né? Sem muitas apresentações, eu vou passar uma apresentação rapidinha e vamos seguindo já, porque também não queremos tomar muito o tempo de todos que estão acompanhando, né? A nossa ideia de hoje é falar um pouquinho sobre performance, né? E trazer isso para o nosso lado do marketing, né? Como que a gente utiliza isso no marketing? Então, o título do nosso webinar já traz isso, né? Performance e análise de dados como uma base para a estratégia de marketing. Eu, né, vou falar bem rapidinho sobre mim, sou o Rafael, eu tenho uma formação, né, na área de informática, de bacharel de ciência da computação, então eu tenho um lado bem analítico, né, e também tenho uma formação em administração. A gente acabou entrando no marketing digital a partir de 2010, né, então eu já tenho também uma estrada bem longa no marketing digital em si, tanto com o inbound marketing, com estratégias de comerciais, enfim, a gente tem toda essa caminhada já. Hoje eu tenho várias certificações e Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, RD Station, HubSpot, a gente tem bastante conhecimento em todos esses processos. E também eu estou deixando aqui, né, na apresentação o meu LinkedIn, porque a apresentação para mim não acaba hoje, né? Quem tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar aqui, sinta-se à vontade para me chamar no LinkedIn. Como eu falei, essa troca de informação não é benéfica só para mim, né, para vocês, né? É benéfica para mim também. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente trata disso junto sem problema algum. Mais ou menos 1 hora, então a gente vai aí até próximo ao meio-dia. Para quem vai assistir esse webinar depois gravado, então já fica sabendo aí que tem esse período de duração, beleza? Qualquer coisa eu estou por aqui, pode dar início aí. Beleza, e agora só um pouquinho sobre a Flux, também bem rápido. A gente já, né, tem uma estrada longa aí, temos mais de 12 anos e mais de 10 anos aí no marketing digital. Hoje a gente tem parceria com RD, tem parceria com HubSpot, Active Campaign, então todas essas ferramentas de gestão de leads, né, essas ferramentas que implementam metodologias de inbound marketing, metodologias de gestão de leads, a gente tem, né, toda essa parceria. A gente também é parceiro do Google, né, e já temos essa expertise aí no segmento para falar um pouquinho sobre também.
E o que a gente vai falar hoje, então? A princípio, eu quero dar uma pincelada inicial, né, sobre o que é marketing, depois falar um pouquinho sobre a mudança de cultura que isso implica, os benefícios, né, e aí começar a direcionar um pouquinho para o pessoal, o que a gente pode mensurar, como que a gente pode criar uma estrutura pensando em performance, as ferramentas que a gente pode utilizar, né, e aí alguns probleminhas que a gente pode ter pelo caminho, como cada negócio tem os seus indicadores, né, como organizar esses dados e como pensar na otimização deles também. Então, o que eu entendo, né, eu também não sei se esse termo é o correto, performance de marketing, mas o que eu entendo como performance, que a gente atua aqui na Fluxo tratando de performance, é começar a pensar em todas as ações de um modo mensurável e mensurando o desempenho, né? Então, pensar todas as ações baseadas no desempenho. Seja esse desempenho, ele pode ser, né, o e-mail, pode ser campanha paga, pode ser estratégia de SEO, estratégia de conteúdo, mas sempre ter essa ligação de qualquer ação que a gente vai fazer, ligar isso de alguma forma com alguma forma de ser medido, né, alguma forma de mensurar para que depois a gente possa analisar isso e trazer os pontos positivos e negativos e otimizar o que está dando certo e descartar o que está dando errado. Mas esse dando certo e dando errado não fica mais em achismo, ele fica sempre baseado em números, em indicadores, e por isso que essa mensuração é muito importante, né? A gente pode ter um exemplo bem prático, assim, que são e-mails, né? E-mails, muita gente já diz que e-mails são uma ferramenta que já não funciona mais, o e-mail marketing, mas ele funciona muito bem, né? E ele trata muito bem dessa mensuração. A gente tem muitos indicadores nos e-mails que podem ser utilizados para mensurar, para otimizar, né? A gente tem lá no e-mail a quantidade de envios, a gente tem a taxa de abertura, a gente tem a taxa de clique, a gente tem quantas pessoas podem ter clicado no nosso e-mail. Se a gente for começa a ir um pouquinho mais a fundo, né? Se a gente já tem uma maturidade maior, a gente pode ver quantas pessoas clicaram no e-mail e aí vieram a fazer uma conversão no nosso site, né? Ou chegaram então para o nosso time comercial, ou ainda quantas pessoas vindos de e-mail que chegaram no comercial e que realmente se tornaram clientes, né? Que a gente conseguiu efetivar uma venda a partir desse canal. Então é um exemplo bem prático, né? Bem resumido, porque existem muitos detalhes durante esse processo, mas a gente consegue mensurar quantas pessoas vieram de e-mail e que compraram da gente, né? Então a gente pode avaliar se a estratégia de e-mail está dando certo ou não e o que está dando certo na estratégia de e-mail. Qual que foi o e-mail que foi o responsável por trazer venda? Então tem muito os números eles implicam na gente identificar o que está dando certo, o que está dando errado, para que a gente melhore o que está dando certo. E comece a descartar o que está dando errado, porque se não está dando resultado para a tua empresa, não tem por que você continuar investindo nisso, né? Então, essa é a ideia de performance que a gente entende aqui na Fluxo, né? Mensurar tudo o que é possível, né? Então, todas as ações, se você vai fazer uma ação nova, se você vai fazer uma campanha nova, você já ter esse viés de pensar em como isso vai ser mensurado e como você vai analisar isso posteriormente. Então, esse é o resumo do que eu entendo por performance de marketing. Mas o que isso implica em si, né? Eu sempre falo que não é algo que você chega da noite para o dia e você diga, não, a partir de hoje, então minha empresa vai pensar só em dados. Não funciona dessa forma, né? Até a gente tem implantado isso em empresas e a gente tem um período de adaptação, né? De 3 a 6 meses, né? Porque você tem que ter realmente uma mudança cultural em toda a equipe de marketing, né, a equipe comercial que também, né, eu já não trato mais equipe comercial separada de marketing, para mim é uma equipe só, né, eu falo isso abertamente aqui, eu acho que a gente tem que começar a tratar dessa forma, mas todo mundo tem que começar a pensar dessa forma, porque a gente vai ter que descartar algumas coisas, né? A gente vai ter que descartar os achismos, né? Você vai ter que tirar um pouquinho do teu ego, do que o que eu acho que está certo, eu tenho que implementar, eu tenho que fazer essa ação porque eu acho que isso vai dar certo. Às vezes o teu acho você já descarta porque você já mensurou isso anteriormente, então, cara, você não vai mais achar isso, né? Mas você tem que largar disso, né? Esse ego que muitas vezes a gente tem de, pô, eu fiz e isso ficou muito legal, muito bonito, às vezes não dá resultado. E a performance acaba desmistificando isso, né? Ela tira
esse viés de que, o que eu fiz que é muito bonito, deu muito certo, né? Pode dar muito certo, mas às vezes não dá. E às vezes eu tenho que realmente abrir mão disso, né? Abrir mão desse detalhe. Mas, assim, essa mudança cultural, ela passa por a gente pensar de uma forma diferente. Então, todas as ações que a gente for fazer, a gente tem que pensar em alguma forma de rastrear, né? A gente tem que rastrear tudo que a gente faz. Eu vou fazer uma postagem na rede social, eu tenho que pensar em como que eu vou rastrear as pessoas que vão vir dessa postagem. Eu vou fazer uma postagem, né, eu vou fazer um artigo novo para o meu blog, se eu vou colocar um link lá, eu tenho que pensar em rastrear esse link, eu tenho que pensar em rastrear tudo que eu vou atrair para os meus canais, né, de venda, para os meus canais que fazem aquisição de leads, enfim. E, além disso, eu tenho que tornar todas essas ações mensuráveis, né? Eu tenho que saber quantas pessoas vieram de cada canal, quantas pessoas clicaram em cada link, quantas pessoas clicaram num anúncio, quantas pessoas vieram de determinada campanha, né? Eu não digo que de início isso seja algo, né, que você já consiga mensurar todos esses detalhes, mas você tem que começar por algum lugar, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa estrutura e sobre esse início, mas é importante que você já tenha essa visão de que também eu não preciso virar isso da noite para o dia, mas eu tenho que começar a pensar em mensurar, em analisar indicadores antes de fazer qualquer planejamento, né? O planejamento ele começa a se basear em indicadores, né? E além disso, você tem que sempre coletar dados, né? Você tem que organizar esses dados e fazer essa análise de indicadores, ela tem que ser periódica. Todo o planejamento mensal que a gente faz de clientes aqui na Fluxo, a gente tem essa ideia de trazer esses indicadores, né? A gente traz os indicadores do que aconteceu, do que está dando certo, do que está dando errado, para que a gente faça um planejamento mais assertivo, né? E é claro, existem testes, existe o achismo nesses testes, mas isso já é direcionado, porque eu já tenho uma experiência do que não está dando certo, né? Então eu já trabalho com o que pode dar certo ou que tem probabilidade de dar mais certo, né? Então eu faço testes já, a gente trabalha muito com teste AB, esses testes AB, eles são muito direcionados, então a gente já tem uma experiência anterior e isso faz com que a gente tenha um planejamento muito mais assertivo em si. E quais são os benefícios, né? Os benefícios que a gente tem, né, com a performance. A gente tem rastreabilidade, né? Como eu falei, a gente vai começar a rastrear tudo. Então você começa a perceber que tudo é rastreável, tudo é mensurável, você tem informações muito importantes para tomar decisão, para descartar um canal, por exemplo. Eu trabalho com 5 canais, trabalho com e-mail, tráfego pago, orgânico, eu tenho influenciadores e eu trabalho com as redes sociais. Eu estou vendo que estou gastando muito, né? Estou usando muita demanda de tempo num canal e ele não está trazendo resultado, eu consigo medir isso no final de um período e eu consigo descartar, ou consigo diminuir, né, esse investimento, isso é totalmente normal, mas você tem esse rastreio, isso te dá controle e segurança, você tem segurança de informações, e você se sente no controle dessas informações, né, você tem dados que dão essa segurança para você. E tendo esses dados e tendo essas informações onde você começa a ir mais pelo lado que acerta sempre, você diminui teu risco. Então você já não está mais arriscando tanto, porque quando você trabalha apenas no achismo, o risco é muito maior. Você vai sempre no que você pode acertar, claro, você pode acertar de primeira no teu achismo, mas a probabilidade é muito menor. Quando a gente trabalha com performance, a gente aumenta a probabilidade de acertar. Né? Não vou dizer que a gente acerta sempre, mas a gente diminui muito o risco sempre. Né? E com isso a gente acaba aumentando também o retorno pelo investimento. E isso é totalmente normal, né? A partir do momento que você começa a diminuir o risco, o resultado começa a ser maior, porque o investimento continua sendo o mesmo, né? Você investe o mesmo tempo, você investe o mesmo orçamento, então você investindo o mesmo orçamento e tendo menos risco, você começa a aumentar os seus resultados. Totalmente normal também. Camila, tudo tranquilo por aí? Tudo, Rafa, tudo certo. Estou fazendo várias anotações aqui do que você está falando. Por enquanto, não temos perguntas, tá? Por enquanto não temos perguntas, mas você pode dar sequência que está tudo muito claro, está muito bacana de te acompanhar. Tá.
Tudo bem, vamos seguindo então. Então, o que a gente pode, né, mensurar, né, o que eu vejo que são os primeiros passos para a gente mensurar, os primeiros canais que a gente deve mensurar e que eu, né, quero pelo menos dar um norte para quem está assistindo, né. Hoje, o que a gente mensura, né, sem sem precedentes, assim, que a gente já sai mensurando em todos os clientes que têm esse serviço com a gente, são as fontes de tráfego, né, e a origem. Então, a gente começa a entender tudo que vem de cada canal, né? A gente mede os quantitativos que vem de cada canal, né? Quantidade de visitantes, quantidade de contato, e aí a gente vai, depende vai de cliente para cliente, maturidade ou não, né? Tem clientes que já tem todo esse processo de marketing alinhado junto com o comercial, então a gente consegue medir não só do marketing, a gente vai até lá nas vendas, né? Então a gente consegue medir além dos contatos, né? Os leads que a gente consegue medir MQLs, SQLs, as propostas, enfim, né, todos os clientes que realmente se tornam oportunidade e, enfim, as vendas, né? Então, isso depende muito da maturidade, mas para o marketing, se a gente conseguir chegar até os MQLs, já é o primeiro passo, né? Essa maturidade como comercial, ela vem depois, né? Ou se já existe, a gente consegue levar até o final. Além disso, a gente mede tudo de campanhas pagas, né? Nas campanhas pagas, elas já são meio direcionadas para essa medição, né? Se você for entrar nos gerenciadores de Google, Facebook, qualquer gerenciador de campanha paga, você vai ver que os números são o que norteiam as campanhas, né? Então lá você já vai ter quantidade de impressão, quantidade de clique, quantidade de conversão. Se você taguear tudo da maneira correta, né, dentro do seu site, se você conseguir fazer essa mensuração dentro do site ou dentro da ferramenta que você utiliza, você vai ter esses números dentro do gerenciador. As redes sociais também é muito importante, né? Você pode e deve medir esses indicadores. As redes sociais também já têm ferramentas que trazem esses insights, né? Então, dentro das próprias ferramentas, e fora essas ferramentas, tem outras ferramentas que a gente pode contratar à parte para fazer esses relatórios. Mas também é muito importante que você faça essa medição dentro do site, né? Dentro do site é onde a gente deslancha de medir, né? Dentro do site você pode realmente medir tudo, né? Você pode medir visitantes, pode medir a quantidade de pessoas que pegam, né, que dão o scroll na sua página, que chegam até o final dela, a quantidade de pessoas que clicam em determinado link, que acessam determinada área. Então, em cima desses dados, você pode fazer muitas otimizações. Esses dados são fontes, né, importantíssimas para todas as outras áreas, né, porque a gente começa a medir interesses, né, até tem casos de clientes que começaram a perceber que existia um interesse diferente no produto delas, porque as pessoas começaram a entrar, a converter por um determinado canal do site, e que a pessoa não media isso, né? A equipe do produto não se importava tanto com essa funcionalidade do sistema. Mas a partir do momento que no site a gente teve essa informação, isso é passado para frente, né? Essa informação não precisa ficar só no marketing. Essa fonte de informação é para todas as áreas da empresa. Então, a gente tem também essa informação que eu considero muito importante. E aí a gente fala. Só te interrompendo aqui para Sim, fazer uma pergunta. O pessoal manda. me colocar na tela aí. O que você diria para quem tem uma estratégia inicial de marketing digital? Quais são as principais coisas que a pessoa precisa começar a mensurar? O que você diria assim? Isso é imprescindível, não dá para deixar de olhar, tem que olhar mês a mês, tem que olhar dia a dia. A primeira coisa que eu faria seria medir as fontes de aquisição. As fontes de tráfego, fontes de aquisição, porque elas dão um norte muito importante para onde a gente vai colocar nossa demanda de tempo, nossos investimentos. Quando eu falo isso, medir realmente qual que é a origem, né? Se a origem dos nossos leads estão vindo de e-mail, se estão vindo de tráfego pago, se estão vindo de orgânico, se estão vindo, né, do social. Então, medir, esse é o primeiro passo. Ele dá uma visão macro para a gente, sabe, do que está vindo de cada lugar, né? Então, isso eu acho muito importante. A primeira coisa que eu faria no marketing agora eu vou começar a rastrear tudo, né? Para isso existem técnicas, né? O pessoal já deve
ter ouvido falar em UTM. Se não ouviu, pesquisa sobre UTM, porque o UTM é o que a gente coloca em todos os links para a gente mensurar isso, né? E daí isso, atrelado junto ao Google Analytics, a gente tem todas as informações. Então, esse seria o primeiro passo que eu daria, assim. Eu mediria todas as fontes de tráfego, e isso, né, relacionado a visitantes, contatos, conversões, e aí vai dar maturidade para você conseguir chegar até as vendas, perfeito. Se não você conseguir chegar até a quantidade de contatos que você entrega para o teu time comercial, também vai da tua maturidade, mas eu vejo que é o primeiro ponto que eu mediria, assim. E depois daí eu iria para os outros canais, né, porque cada canal tem a sua particularidade, né, as campanhas pagas têm as particularidades dela para ser medidas. As redes sociais têm as delas, os e-mails têm as deles, né? Cada canal tem a sua particularidade, né? O site em si, ele traz muita informação, mas tem as particularidades do site, o que eu vou medir no site em si. Até, né, eu ia chegar no SEO, né? SEO é um pouquinho mais complicado, porque muitas vezes depende de uma ferramenta. Aqui na Fluxo, a gente usa uma ferramenta né, paga para a gente utilizar a medição de SEO, mas também deve ser medido, né? A gente pode medir como que o nosso site está sendo ranqueado, posicionamento do nosso site, se a gente está evoluindo nesse posicionamento ou não, né? As ações que a gente pode fazer para que evolua e, né, colocar o início e o fim e medir isso periodicamente, para que a gente tenha isso realmente mensurável e ver o que de ação relacionada a SEO que a gente está fazendo que está dando certo ou não. Beleza, Camila? Beleza, Rafa, super respondido. Obrigada. Beleza. Eu ia chegar, né, em como a gente poderia criar uma estrutura, né, que eu vejo que seria um passo para a gente tentar criar uma estrutura, né, bem básica e inicial para que a gente comece, né, nessa ideia de performance, né. Então, acho que o primeiro passo e um dos mais importantes é definir um objetivo, né? Você tem que definir o que você quer. E isso não é só o objetivo, né? Primeiramente é o teu objetivo de marketing, né? O que você quer? Eu estou querendo mais conversão, eu estou querendo mais pessoas que entrem em contato pelo WhatsApp. Você define o teu objetivo para que você comece a perseguir ele, né? Essa seria a primeira informação que eu acho muito importante. Mas aí existe esse objetivo macro, né? E como eu falei antes, cada canal pode ter o seu objetivo. Então também é importante que você, beleza, eu vi lá, fiz toda a minha estratégia para medir as minhas fontes de tráfego, ok. Agora eu estou indo, quero medir também o meu canal pago, né? O canal pago vai ter os objetivos dele, que são um pouquinho diferentes, né? A gente tem lá taxa de clique, taxa de conversão, enfim, ele se mistura com o objetivo geral, mas ele tem essa especificidade, é bem mais específico para o canal pago. Enfim, então você tem que também listar todos esses indicadores, né? Eu defini meu objetivo, quais são os indicadores que eu quero medir para alcançar esse objetivo, né? Então, lista esses indicadores e depois você define quais indicadores você vai medir, porque um dos problemas que existem é porque a partir do momento que você começa a medir, você vê que existe uma infinidade de coisas que a gente pode medir, né? E a gente às vezes acaba se perdendo nisso, né? A gente, vou medir tudo, aí chega no final do mês e você, pô, beleza, agora eu vou analisar, mas vou analisar o quê? Porque é tanta informação que você começa a se perder. Tem uma pergunta, Camila? Sim, ia te perguntar se você pode dar um exemplo prático de como que é essa definição de objetivo. Se você pode simular um exemplo, assim, o nosso objetivo é X, a gente vai listar alguns indicadores, tem como citar um exemplo para a gente ou de algum cliente, alguma situação que já aconteceu na Fluxo? Sim, posso listar, né? Aqui na Fluxo a gente trabalha muito com o objetivo de quantidade de MQLs, né? E isso, claro, cerca tudo que vai gerar MQL para determinado cliente, né? A gente tem vários clientes que já têm essa maturidade de, pô, eu quero ter tantos MQLs. E durante todo o mês a gente vai medindo, né? A gente vai medindo o que está trazendo de cada canal, né? Essa é a visão macro que eu falo. A gente vê o que traz de cada canal. Até recentemente aconteceu esse mês, né? A gente tem reuniões semanais, né? A gente tem essa periodicidade que é onde a gente faz essa medição e chegou ali no dia 10 e a gente viu que a nossa taxa de MQL do mês estava baixa. E o que a gente fez? Primeiro passo, vamos ver qual canal que está trazendo abaixo, né?
não, são todos os canais que estão trazendo abaixo, né? O que que a gente vai fazer? Então vamos ver o que a gente consegue otimizar para não perder esse mês em todos os canais, né? A gente fez um ajuste de orçamento no nosso pago, então a gente fez uma suprida nesse mês, né? Onde o pago acabou suprindo os outros canais, mas foi onde a gente conseguiu, né? Mas tipo, a gente mediu, a gente tem isso na ponta do lápis. Semana a semana a gente vê a quantidade de MQLs para ver se a taxa, né? A taxa de conversão, a taxa de MQL no mês está dando certo. Se a gente chega no dia 10 do mês e a gente não tem a quantidade de MQLs que a gente quer para o dia 10, a gente já liga o nosso sinal de alerta e já vai para a estratégia para pensar o que, que a gente vai fazer nos outros 20 dias do mês para recuperar isso, né? Então, essa medição periódica faz com que eu acione a minha estratégia. E aí eu chego com dados para a estratégia. Eu vi a estratégia. Pô, esse mês aqui, a gente está com, né, uma outra situação. A gente está com uma taxa de, de MQLs vindo de e-mail muito baixa. O que, que a gente pode fazer? Existe como a gente fazer uma campanha de e-mail aí, né, tiro curto, para que a gente possa trazer, né, mandar uns 3, 4 e-mails até o final do mês, para que a gente possa também fazer com que venham MQLs de e-mail, porque a gente geralmente tem base de leads bem grande, né, nesses clientes. Então, são estratégias que a gente, medindo semana a semana, a gente dá essa condição de você, pô, esse mês não está dando certo, né? Eu vou fazer uma estratégia né, a curto prazo também. Então, acontece. Esse é um tipo de medição macro que eu vejo que é muito importante. E claro que daí cada canal tem os seus indicadores, né? Que também são importantes, né? E-mail, por exemplo, eu acho muito importante que a gente sempre, eu vou fazer um e-mail novo, eu tenha o histórico dos e-mails que deram certo e que deram errado, o que deu certo e o que deu errado, qual foi o e-mail que teve a maior taxa de abertura, por quê? Uma boa taxa de abertura significa que o título do meu e-mail foi muito bom, né? Então, eu tenho que pensar num novo título, mas já tem essa base de título que está dando certo. Ou assim, um e-mail que tem uma boa taxa de clique, né? Como que era o link nesse e-mail? Era um botão? Era uma imagem? Vamos trabalhar em cima do que está dando certo. Se tem um e-mail que tem uma boa taxa de clique, eu vou fazer um novo e-mail, eu tenho que saber disso. Eu tenho que ter essa informação para que eu vá lá, né? A minha equipe de criação pense dessa forma, né? Para que, né, a equipe que vai planejar estrategicamente também, eu vou fazer um e-mail desse formato, porque é esse o formato que está dando certo. Enfim, são alguns pontos que dá para a gente ir medindo, né? E trazendo isso já para o marketing, né? Você vê que eu não estou só mais medindo, né? Eu já estou trazendo para a nossa equipe de estratégia, né? Porque eu poderia apenas dizer, viu, está dando certo ou está dando errado, mas já pensando estrategicamente, eu consigo trazer, né, essas Uhum. informações. E provavelmente a realidade aí da maioria dos analistas, coordenadores, diretores de marketing que podem estar nos assistindo é que, né, nem todas as empresas têm esse profissional de performance exclusivo dentro da empresa. Então, o cara que é o diretor de marketing, ele acaba tendo que ter esse papel, né, de gestor de performance, e ao mesmo tempo ele já tem que estar coordenando a equipe de marketing dele ali para fazer essas mudanças, né? E acho que aí entra muito no próximo tópico que você ia comentar, né, da rotina de análise. Então, a gente começa o mês, né, começa ali o planejamento da campanha com uma ideia, com uma visão, mas conforme a gente vai analisando os dados, vendo o que está acontecendo, né, a gente não tem domínio total sobre tudo, a gente não consegue controlar o que acontece no mercado, né, o tanto de pesquisa que está acontecendo, o que mudou naquele mercado em questão. Então, por isso também, né, complementando aí o que você falou, dessa importância da rotina, né? Para a gente conseguir enxergar o que funcionou, o que não funcionou e ajustar as velas aí, ajustar a direção realmente da estratégia, né? Sim, e aí acontece, eu já vi acontecer em várias empresas, de contratar essa pessoa de performance. Eu acho muito importante ter essa pessoa junto com o analista, né? O analista não deve ser essa pessoa. O analista ele tem que estar pensando na estratégia. Ele tem que estar pensando na estratégia. Mas essa estratégia pensada pelo analista tem que vir baseada nesses números. E quem traz esses números é a pessoa de performance. É ela que vai trazer todos esses dados, que vai documentar isso, que vai mensurar isso, que vai dizer, viu, essa taxa aqui, essa taxa desse mês foi pior. O que, que vocês fizeram né, na questão estratégica que piorou tanto isso? Ou o que vocês fizeram que melhorou? Porque, né, tem um ponto positivo e um negativo. E essa pessoa de performance, muitas vezes, ela não está ligada à estratégia em si. Não é ela que vai fazer melhorar, mas é ela que vai dizer o que está dando certo e o que está dando errado. Quem vai dizer o que pode ser melhorado ou não, aí sim a gente vai para o analista de marketing, né? Eu acho que são coisas que se casam, não é algo que né, a pessoa de performance não vai substituir nenhum analista, né? Mas ela vai trazer informações totalmente relevantes para que o analista seja mais assertivo. Enfim.
né? Esse é o ponto que eu acho importante. E um ponto que eu vejo que às vezes acontece nas empresas, elas não darem o tempo necessário para isso, né? Porque muitas pessoas, eu vou contratar agora, né, uma pessoa de performance e mês que vem eu já quero estar resolvido, né? Pô, mês que vem eu já vou ter que. Não vai ter, não vai. Esse tempo, até para a pessoa de performance começar a coletar dados, começar a taguear tudo, ver da onde que vem as informações, é um tempo que demora, né? Eu acredito que, assim, por experiência nossa, assim, demora uns 3 meses para você ter essa estrutura, né? Pelo menos inicial, de você conseguir medir tudo. Porque o que passou para trás e você não mediu, geralmente você não vai conseguir recuperar, né? Você vai começar a medir a partir do momento que uma pessoa começar a colocar essa medição, né? Colocar como vai ser mensurado, senão não tem. E a gente vai ter dados relevantes depois dos 3 meses, né? Depois dos 3 meses a gente começa a ter esses dados relevantes para essa tomada de decisão. E o que acontece é que muitas empresas contratam uma pessoa de performance e dá um mês e meio, pô, não tá dando certo, né? No terceiro mês acaba ali, acaba a experiência da pessoa, né? 3 meses, e já descarta essa situação e não sentiu o gostinho de ter esses dados, de ter um dashboard muito legal com todos esses dados, né? Porque o primeiro passo é você coletar esses dados, depois você começa a documentar e depois você começa a pensar em ter um dashboard, né, para a diretoria, para tomar decisão. Enfim, esse tempo também é necessário e eu vejo que muitas vezes não é respeitado, sabe? É algo que eu vejo que acontece e que é importante também dar esse tempo ao tempo, né? Não é algo que vai mudar da noite para o dia. E além disso tem essa mudança cultural, né? A equipe de marketing tem que começar também a olhar para esses números, porque não adianta de nada eu chegar no final do mês com um monte de número, pô, muito legal, que vai dar muito insight, e a equipe de marketing pegar e pá, esse cara aí, o que ele fala é maluco, o que eu acho que é o certo, né? Não tirar esse achismo, sabe? Enfim, tem todo esse processo que também não é algo rápido, mas é algo que é essencial, né? Dar esse tempo ao tempo. Mas enfim, só terminando aqui, né? Depois que a gente lista os indicadores, a gente vai para essa ideia de mensurar, né? Que eu já falei. Então você vai começar a ver de onde que você vai tirar essas informações, né? E um outro ponto muito importante é documentar. E eu vejo que também muitas empresas não fazem isso, né? Eu tenho o hábito de documentar em planilha ainda, né? Eu abro minha planilha aqui, abro o Google Sheets aqui e ó, é planilha mesmo, né? Mas existem outras formas de documentar, né? Eu gosto de ter planilha porque eu gosto de ver esse histórico planilhado, né? Mas semanalmente, diariamente, eu utilizo dashboards, né? Eu utilizo dashboards das nossas ferramentas, né? E enfim, mas para ter um histórico eu tenho documentado. E muitas vezes, né? Até aconteceu recentemente aí com um cliente que a gente teve que fizeram uma ação praticamente igual de que vai ser feito agora, mas não documentaram da forma correta. Aí toda a informação que você já poderia ter, que seria muito relevante para você, né, iniciar a nova ação, você não tem, né? Você não sabe qual que foi o canal que teve mais resultado, você não sabe que tipo de campanha deu mais resultado, então você vai começar do zero novamente, né? Então, se você já tem essa documentação, você sempre vai partir de um princípio. E pior do que você sempre trabalhar no achismo sem ter dados, é você ter dados e depois você trabalhar no achismo do que você achava que eram esses dados, né? Por exemplo, eu achei que no março de 2021, eu acho que eu tive 30 mQs, mas você não tem certeza disso, você não documentou isso, você não tem esse histórico. Então, tenha histórico, documente e tenha histórico. E aí, depois, essa rotina de análise. Aqui, com clientes, né, de performance, a gente tem essa rotina semanal. Né? A gente tem uma rotina semanal e no final do mês a gente faz o fechamento, né, mensal, mas eu olho diariamente, né, dashboards, eu trabalho com vários dashboards abertos no meu computador, né, e planilhas, e eu olho dashboards diariamente, mas tem que ter essa rotina de análise, né, para que você identifique também, não adianta você ter dados, né, você está analisando e você não identificar esses problemas, como aquele caso que eu falei, né, que a gente identificou que estava com poucos mQs no dia 10 do mês, né, então se simplesmente não tivesse esse dado e não olhasse para ele como ele deve, com a atenção que deve ser olhado, eu não teria tomado atitude em cima dele, né? Mas seguindo aqui, né? Eu também quero passar algumas ferramentas que eu utilizo, né? Porque eu acho que vou dar um norte de como começar, mas não vou dar as ferramentas, né? Claro que eu não vou entrar especificamente em todas as ferramentas, né? Mas só para todo mundo ter uma ideia, né? O que eu utilizo muito aqui, Google Analytics, né? E assim, o pessoal tem eu vejo muitas pessoas com a visão de que Google Analytics é para
para mensurar a quantidade de visitantes. É o básico do Google Analytics, é você ter mensuração de visitantes. Com o Google Analytics, você pode mensurar tudo que acontece no site. Tudo, 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 tudo. Você pode colocar evento em tudo que você pensa dentro do site, em clique, em troca de página, o mouse foi para tal seção do site, a pessoa, né, deu scroll no site até o final, deu scroll no só 50%. Você consegue mensurar tudo a partir do Google Analytics. Mas aí vai daquela ideia. Você tem que ver o que você acha que é relevante, mensurar para o teu negócio. Não adianta você também, vou mensurar. Pô, o Google Analytics dá para mensurar tudo, então agora eu vou mensurar tudo. Não é por esse lado. Se você tem lá um, um, um processo, né, que a pessoa entra no teu site, vai clicar em tal botão, depois vai para um formulário, e daí, pô, mensura esse caminho, né, mensura para ver se esse caminho, aonde que as pessoas estão parando nesse caminho, para que você identifique o que você vai fazer de mudança, para que no próximo mês você mensure novamente e veja que se a atuação surtiu efeito ou não, né. Então tem esse processo de você mensurar, o que também é importante, não sair mensurando tudo. Outra ferramenta que eu uso é o Google Tag Manager, porque ele que auxilia, né, nesse processo do que eu quero mensurar no site, ele me deixa tirando esse peso da equipe de desenvolvimento, porque a partir do Tag Manager eu consigo trabalhar dentro do meu site, né, mapear os eventos sem ter a ajuda de um desenvolvedor, né, então eu consigo instalar as tags de Google Ads, de Facebook e mensurar, né, fazer as mensurações necessárias para cada uma dessas ferramentas através do Google Tag Manager. Outra ferramenta é o Google Data Studio, mas aí a gente já está indo num nível onde a gente está criando dashboards, né, então a partir do momento que você tem dados e você quer tornar esses dados apresentáveis, né, de uma maneira bem amigável, bem clara, você vai partir sim para um Data Studio. E aí os gerenciadores de anúncio, né, que são aí os queridinhos do tráfego pago, né, o tráfego pago não trabalha sem esses gerenciadores, e nesses gerenciadores também tem todas as informações já, bem tranquilo. Planilha, eu não dispenso as planilhas, eu sou aí raiz, né, eu vou para a planilha, aconteceu alguma coisa, eu vou lá na planilha, faço minhas fórmulas, então eu acho que é muito importante também. Um software de gerenciamento de leads, né? A gente aqui é parceiro da RD, é parceiro do HubSpot, parceiro do ActiveCampaign. São softwares que trazem já essas informações, né? Talvez eles não tragam todas as informações, mas para um momento inicial, eles trazem todas as informações necessárias, né? Você já consegue fazer essa medição do canal, da onde está vindo, quantidade de visitante, quantidade de conversão. É muito importante, muito legal, além de que já também tem o apoio dos e-mails, envio de e-mails, fluxo de automação, então eu consigo medir tudo isso e ver o que está dando certo, o que está dando errado. Além disso, a gente utiliza aqui, né, eu tinha falado sobre SEO, a gente utiliza o SEMrush, né? O SEMrush nos dá né, muitas informações sobre SEO, né? Muitas informações sobre concorrentes, visitação, porque ele tem uma base de dados de visitações, né? Então, até dos concorrentes, não é o que tem no Google Analytics dos nossos concorrentes, mas é a quantidade de pessoas que pesquisam no Google, né? Então, ele tem uma base de dados própria, onde ele consegue nos dar informações sobre concorrentes, sobre as nossas palavras-chave, enfim, são as ferramentas que a gente utiliza aqui, que eu utilizo diariamente aqui na Performance. Aí agora eu quero entrar num outro ponto, né? Porque você vai começar a medir, né? Daí você tem que também estar bem claro que cada negócio tem os seus indicadores, né? Eu tenho clientes de software e eu vou falar para vocês que não é o mesmo indicador para cada cliente, né? O público é diferente, o segmento é diferente e às vezes até o software para o mesmo segmento ele é diferente porque dentro do segmento o público pode ser diferente. Então você tem que medir coisas diferentes. Cada segmento, cada empresa tem que ter os seus próprios indicadores, porque você vai medir coisas diferentes, né? E além disso, você tem que olhar para os teus concorrentes sempre com um questionamento, assim, né? Você não pode chegar e olhar para o teu concorrente e dizer, pô, eu quero fazer igual ele, porque muitas vezes a informação que vem do teu concorrente não é completa, né? Até teve um caso recente, né, que um cliente nosso, né, comentou comigo que estava numa conversa com outros analistas e um analista disse, não, 70% do meu tráfego pago, né, dos visitantes do meu site vem do tráfego pago. Eu disse, não, tudo bem, né, tudo bem, vamos trazer isso para nós? Não, porque a gente sabe se 70% desses visitantes que vêm do tráfego pago estão gerando MQLs para ele, a gente não sabe. O que poderia acontecer é eu chegar e dizer, beleza,
Então agora eu vou também trazer 70% dos visitantes do tráfego pago, vou aumentar aqui minhas campanhas, vou trazer mais visitantes, vou abrir elas, né? Vou trazer mais público, vou trazer um público que não é o ideal, né? Mas que vai converter. E aí, beleza, tive mais visitação do tráfego pago, pô, ok, que legal, né? Tive mais conversão, né, do tráfego pago, ok, que legal. Aí no final do mês a minha equipe comercial chega para mim e diz, viu, você está me mandando 20 leads, 30 leads por dia, mas dos 30 é um que é bom, né? Então a nossa taxa de assertividade, né, de leads bons cai muito, né? Às vezes, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha para o concorrente e pensa, não, pô, o concorrente está com essa estratégia, vou trazer para o meu negócio? Ah, tem que pensar muito, né? E às vezes ir colocando essa estratégia aos poucos também, ir medindo ela, porque você, quem está com a performance, né, na ponta do lápis ali, tem condições de fazer isso. Então, sempre tomar esse cuidado, sabe? E aí, chegando quase nos finalmente aqui, né, o que eu utilizo, né, eu quero trazer algo bem prático, o que eu utilizo, né, já comentei, o que eu utilizo para organizar os meus dados, né, para apresentar meus dados, quando eu apresento para os clientes aqui, ou quando, né, a gente apresenta para diretores, enfim, eu utilizo planilha, né, como eu já tinha falado, eu gosto muito de planilha, eu planilho tudo para ter histórico, eu utilizo o Google Data Studio também, né, o Google Data Studio, ele traz essa visualização mais bacana, né, mais amigável para o pessoal entender melhor, né, você consegue fazer gráficos e tudo mais, e as ferramentas de gestão de leads, né, elas também já trazem esses dashboards muito legais, com muita informação, até os CRMs também têm essas informações, então também é legal, se você já tem essa maturidade de ter toda essa ligação entre o marketing e o comercial, entre tua ferramenta de gestão de leads com o teu CRM, provavelmente você já consiga também extrair essas informações, ter esses dashboards lá no CRM, que muitas vezes é usado pelo comercial, né, mas também faz parte do marketing em si. E aí, para finalizar, né, quando a gente pensa, né, em otimização, né, eu já falei bastante disso, né, eu acho que a apresentação toda eu tentei ligar ao máximo com estratégia, mas assim, a partir do momento que você começa a ter informação, que você começa a ter a performance, você tem que pensar nas ações baseadas nos dados, baseadas nas informações e nos indicadores que você tem, né? Então você começa a visualizar o que está dando certo, o que está dando errado, e aí você começa a ir para esse lado mais assertivo, né? Você começa a pensar mais perto do que está dando certo. E isso é importante, né? Quando você vai pensar em otimização. Outro ponto importante é confiar nos números. Se você fez uma ação e esse número está dando certo, cara, esquece o teu achismo. Esquece aquela informação que você tinha anterior que, pô, eu achei que isso aqui ia dar certo, mas não deu. Cara, não deu. Não deu, descarta, não deu, vai para o que está dando certo. Os números não vão te mentir. Se você tem os números configurados de forma correta, né, as tags do teu site, todas as informações corretas e seguras, cara, vai pelos números, né? Não tem, você tem a informação na tua mão, né, do que está dando certo, e que está dando errado. Esquece o achismo. Isso é muito importante. E também quando você for fazer qualquer teste, data de início, data de fim. Você tem que ter isso, né? Testes não são eternos, né? Você não tem que ficar testando para sempre. Você, vou delimitar esse teste com o início, no início do mês, final do mês, ok. Fechou isso, peguei esse dado. A partir desse dado, eu confio nele. O que aconteceu é o correto, né? E aí eu levo isso para minha equipe de estratégia, e é isso que a gente trabalha muito aqui na Fluxo, né? De tentar trazer sempre esses dados, né? Todas as informações, todos esses números para que a estratégia pense, né, o planejamento mensal de todos os nossos clientes com base nesses dados, com base nesses números, enfim. É mais ou menos isso que a gente faz aqui. E eu acho que eu quase me estendi demais, ou não? Não, fiquei no tempo legal aí. E seria mais ou menos isso, Camila. É mais ou menos essa ideia que eu queria passar. Eu queria passar essa ideia inicial de que a performance pode ser uma aliada, né, do marketing, da estratégia de marketing em si. Eu vejo com ótimos olhos, né? Quem trabalha com isso, eu vejo tendo resultados cada vez melhores, né? E tendo segurança, né? E se sentindo no controle das ações. E isso que é o mais legal, né? Então, é mais ou menos isso que eu tinha para hoje. Se tiverem alguma pergunta ou se você mesmo tiver pergunta. Bacana, Rafa. Muito obrigada por toda essa explicação. Acho que a gente sai desse webinar ganhando aí essa visão macro, né, do que é o trabalho de performance, o que é o trabalho de um gestor de performance, né? Não é só olhar para o tráfego da campanha paga, é muito mais que isso, né?
é o trabalho de um homem só, não dá para a pessoa que é analista, né, ou que é o gerente de marketing querer fazer todas essas funções, porque realmente, se você for olhar performance, né, como ela é realmente, não só analisar ali os dados de tráfego, é muito trabalho, é muita análise, é ter essa rotina, né, constante ali para olhar para os números, aprender com eles. Sim, e tem um ponto muito legal, Camila. Assim, nas empresas que a gente já trabalha, né, com essa questão de performance, a partir do momento que a analista começa a ver esses dados chegando, né, que a equipe de marketing sim começa a pensar, né, em dados e ver esses dados chegando, né, a gente sente que a pessoa se sente mais confortável, né? Ela se sente mais tranquila para tomar ações, ela se sente mais tranquila para discutir com a diretoria alguma ação, né? Até aconteceu casos, né, muito legais, assim, até vou abrir um caso aqui, né? Um tempo atrás a gente fez uns testes aqui com criativos para anúncios de campanha, né? A Camila já sabe dessa história. Então, nesses testes, a diretoria veio reclamar, né? Porque foi um teste bem aberto, né? Foi algo que eu disse, pessoal dos criativos, façam o que vocês acham que vai dar certo, eu não quero, né, colocar minha opinião nisso. E saíram alguns criativos que estavam fora do padrão, né, fora do padrão do que era visto na empresa. Até alguns diretores, né, vieram questionar, né, e eu disse, não, isso foi algo que eu pedi. E daí no final os criativos que eram os fora do padrões foram que deram mais resultado, né? E isso traz um respaldo para analista chegar e dizer, viu, eu tenho números aqui para te mostrar o que deu, né? Por que a gente fez isso e o que deu certo e o que deu errado. Enfim, são casos que acontecem, né? Eu vejo que a partir do momento que chegam esses dados para o analista, ele começa a ter essa confiança, né? E começa a sentir no controle das ações de uma forma que antes ele não sentia, né? Ficava muito no que eu acho que vai dar certo, não acho, e todo mês era um desespero, né? Porque você não sabia o que estava acontecendo. Agora, por mais que você vá, né, façam testes, façam coisas diferentes, você consegue chegar no final do mês e ver, tá, esse aqui foi um teste que eu fiz, não deu certo, né? O número foi esse, já estou descartando. Para o próximo mês não existe mais isso, né? Enfim, as pessoas se sentem no controle. Eu acho isso muito bacana. Enfim. Legal. Isso é realmente uma prova de que os dados não mentem, né? É a melhor prova real. Às vezes acontece, né, do analista ir pela intuição, ir pelo achismo, realmente, não, eu acho que tá, isso aqui está dentro do branding da empresa, essa cor, esse formato, a marca assim, nanana, e a gente pode se surpreender com os resultados, né? Então, é muito mais assertivo a gente tomar decisões aí baseado em dados do que realmente na própria opinião pessoal, né? Que a gente constrói as nossas opiniões com diferentes vieses, né? Então, nada melhor do que comprovar isso através do. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim, então, aqui do nosso webinar. Deixa eu checar aqui o chat para ver se a gente tem alguma pergunta. Não temos só agradecimentos. Obrigada, Rafa, muito bom, parabéns. A galera gostou bastante do nosso webinar. Então, fica aqui meu agradecimento para quem conseguiu participar com a gente aqui ao vivo. E para quem está assistindo gravado também, a gente fica aqui com a comunicação aberta, né? Vocês podem ter acesso ao Rafael procurando no LinkedIn dele, Rafael Longo, encontrando a Fluxo também nas redes sociais, no nosso site. Vocês já tiveram acesso, já estão com a nossa comunicação aí por e-mail, né? Então, fiquem à vontade também para acessar a gente, entrar em contato aí pós-evento, caso queira tirar alguma dúvida, ou também mandar uma sugestão sobre o nosso webinar, sobre os nossos próximos assuntos. A gente fica aqui à disposição. Muito obrigada, Rafa, muito obrigada a todos que participaram. E a gente encerra aí o nosso webinar, então, de hoje sobre performance. Valeu!